Atualmente, eu estou como presidente da comissão organizadora do COBEC. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que é uma satisfação estar iniciando as atrações do Web COBEC. Gostaria de deixar claro aqui que o Web COBEC ele não vai substituir o COBEC convencional, que vai acontecer normalmente lá em maio de 2021. O Web COBEC aqui consiste numa série de palestras que serão realizadas ao final de cada mês, até a data do evento presencial, e as inscrições são gratuitas no site do evento. Em segundo lugar, eu queria agradecer todos os esforços da comissão organizadora do COBEC, da Office Eventos, dos palestrantes, da ABEC e da UFSM, para a realização dos eventos do Web COBEC. Em terceiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação de todos os palestrantes e ouvintes, temos 430 inscritos, nessa nossa primeira atração no dia de hoje, que será Ensino em Indústria Química durante a Pandemia. Os palestrantes convidados para essa primeira atração são o professor Adriano Cancelier, que é professor associado e chefe do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria, e o professor Galo Leroux, professor titular e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, e diretor-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Química. Lembrando, pessoal, que os ouvintes todos podem fazer perguntas, né? As perguntas, elas podem ser feitas pelo chat, que está sinalizado ali no canto inferior direito, com um círculo, acho que é azul. Finalmente, então, eu desejo um ótimo webinário para todo mundo, e agora, então, eu passo a palavra para o professor Galo e para o professor Adriano. Bom, obrigado, Guilherme. Queria iniciar, então, cumprimentando a todos, né, a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer o convite feito aí pelo professor Guilherme, que é o presidente do COBEC. Gostaria também de cumprimentar, então, em nome de todos, o professor Galo, que conjuntamente vai palestrar junto comigo. Na verdade, não é bem uma palestra, né, mas mais uma conversa sobre o tema, que é o ensino em indústria química durante a pandemia. Então, a ideia é debater um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo atualmente, aproveitar esse momento para fazer algumas reflexões sobre o ensino e também sobre a indústria, né, sobre o profissional que se espera da engenharia química e também sobre, a gente vai abordar também um pouco também sobre a questão da pesquisa, né, atual no país, né? Bom, a gente pode começar, então, né? Eu vou passar a palavra para o professor Galo para fazer uma introdução breve, né? Acho que é bem importante. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Galo, sou diretor-presidente da ABEC, e estamos aqui por causa de um pequeno ser, vamos dizer, de algumas centenas de nanômetros, tá? E que obrigou, neste momento, a humanidade a ter outro tipo de relação, tá? Então, em um mês, mais ou menos, 2 meses, mais ou menos, nós estaríamos tendo o COBEC, o evento principal da engenharia química no Brasil, e agora estamos, na verdade, tentando levar adiante algumas atividades de reflexão e de conversa através desse canal, tá? Ao qual já muitos de nós estamos acostumados depois de 4 meses de isolamento social. Então, com isso eu digo boa noite para vocês, tá? E vamos então começar a nossa conversa sobre o que está vendo, assim, na verdade essa conversa não tem expectativa de dar um panorama
certo do que vai acontecer, porque ninguém sabe ao certo os prazos em que tudo vai continuar, que o isolamento social vai continuar, etc. Mas a gente sabe o que a gente está fazendo para tentar viver o melhor possível nessas condições, tá? E uma das nossas principais atividades enquanto professores é o ensino, certo? E o ensino nos tempos de pandemia tem sido através de ferramentas que muitos não esperavam, não é, Adriano? Isso mesmo, professor. Acredito que no país, não só no país, né, dá para falar, acho que atualmente no mundo todo estamos passando aí por uma experiência um pouco diferente, né, pelo menos do que a gente estava acostumado a viver nos últimos tempos, né? Então, ao mesmo tempo que é muito preocupante, do outro lado, se a gente for um pouco otimista, dá para também, como a gente colocou, o senhor colocou agora há pouco, utilizar esse tempo para refletir sobre algumas questões, no nosso caso, pensando na profissão aí de docente, sobre a questão do ensino, né? Como é que está o ensino, então, da engenharia química, né, que é o foco principal, ou das diversas engenharias aí que contemplam a nossa área, tá? Nesse sentido, já até pegando um pouquinho as discussões que estão ocorrendo atualmente, que se referem às novas DCNs, né, que começam a ser implantadas aí num horizonte bem próximo, né? O prazo máximo seria, não é que começam, né? O prazo máximo para implantação seria 2022. Então, quais são as expectativas então desse profissional, né, que vai começar a sua formação, né? E o que se espera desse profissional, né? Qual que é a expectativa que se tem desse profissional, pensando agora aí num horizonte um pouco mais longo, claro, né? Que se a gente começar a implantar essas novas DCNs a partir de agora, temos aí uns 4, quem já começou, né? Quem já fez isso 3 anos, 4, 5 anos. Então, o que se espera tanto, né? Não só do lado do profissional que se almeja para o mercado, mas também do ponto de vista do ensino, né? O que a instituição de ensino, o que o docente precisa refletir sobre esse novo profissional que a gente está querendo formar nas instituições. Bom, então, como eu ia dizendo, a primeira coisa que a gente acabou enfrentando foi aprender a utilizar os novos meios de comunicação, os novos meios de interação com o aluno e tentar utilizá-los da melhor maneira possível, de maneira não a reproduzir o que tínhamos anteriormente, mas tentar explorar esses novos meios de maneira positiva. Acho que em cada situação acontecem também oportunidades, não apenas problemas, tá? Por exemplo, bom, eu acho que nas universidades houve uma interrupção do ensino em muitas delas, certo? Eu não sei como que vocês estão nas federais, mas vocês vão retomar agora o ensino, é isso? Ou vocês já retomaram? Não eu acho que não está sendo a mesma metodologia em todas as instituições ao mesmo tempo, né? Pegando como exemplo a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, nós estamos trabalhando aí com ensino remoto, a gente chama internamente de rede, né? Onde a gente teve aí, pelo menos, se a gente for pegar o curso de engenharia química, né, que é onde a gente tem mais conhecimento, a gente está aí com uma abrangência superior a 84%, 80%, vamos arredondar o número, de disciplinas que estão sendo trabalhadas via rede, né? Obviamente que nós temos disciplinas práticas, né, que exigem presença em laboratório, e algumas outras disciplinas que têm algumas especificidades que realmente fica mais complicado.
ainda assim, cada uma delas está achando uma forma de conseguir seguir adiante, né? Pelo menos no que é possível no momento, né? A gente não pode, pelo menos, é difícil falar por todas as universidades federais, né? A gente sabe de algumas notícias que houve, né? Mas há um movimento muito grande, pelo menos nas 2 últimas semanas, pelo que a gente tem ouvido falar, de que a grande maioria delas vão ingressar realmente com o ensino remoto agora mesmo aquelas que ainda não estavam, né, vão começar agora a ingressar no segundo semestre com o ensino remoto. No caso da UFSM, isso já vem sendo trabalhado, né, durante certo. o período, né? É claro que a gente sabe que tem uma série de dificuldades envolvidas no processo, né, que muitas vezes é a questão do acesso às ferramentas, né, e das tecnologias que são necessárias para se trabalhar nessa metodologia. Então, o difícil, né, é tentar equilibrar o melhor método, a melhor ferramenta dentro do que cada um também conhece, né, para levar o ensino adiante. Não sei se eu puder contribuir um pouquinho mais sobre isso. Sim, não, eu posso contar da minha experiência na USP. Basicamente, a gente parou, tudo foi acontecendo de surpresa, né? No dia 10, você diz que a partir do dia 15 vai haver uma redução da presença na escola, fecha tal sala, fecha outra. Depois do dia 17, fechou tudo. Não pode ter mais nenhuma atividade presencial na universidade. Então, mas a gente tentou não interromper o ensino. Uma semana depois, 2 semanas depois, a gente já restabeleceu os cursos, tudo mais, e foi aprendendo na prática, vamos dizer, a utilizar os recursos que estavam à disposição, o Meet, o Zoom, etc., e a adaptar da melhor maneira possível. Eu acho que muitas matérias sofreram um pouco, digamos, por conta desse período de aprendizado, mas em outras matérias a gente acabou tendo um desempenho até melhor, tá? Por exemplo, uma disciplina de projetos que a gente dava, que a gente deu nesse período, tá? A gente tinha reuniões com os alunos, mas eles tinham que procurar a gente para conversar e não sei o quê. O fato da gente ficar disponível no Meet, do Google, fazia com que eles pudessem encontrar a gente muito mais rapidamente, muito mais facilmente, tornando o contato muito mais dinâmico, tá? Então, eu acho que algumas coisas têm que ser exploradas de maneira diferente, mas eu vejo que, na minha opinião, o que a gente está vivendo é uma solução é uma solução, a gente tem que seguir em frente, tá? A gente está vivendo um momento excepcional e a gente está fazendo o melhor possível, mas eu acho que nem tudo é o ideal. Agora, em alguns aspectos, a gente vai acabar ganhando ao conhecer certas ferramentas que vão tornar muito mais abrangente a comunicação, etc. Tá? Só para dizer um exemplo, já no começo nos últimos anos, muitos alunos, no lugar de assistir aulas presenciais, assistem aulas na internet, tá? Isso tem se tornado, essa nova geração é muito ligada a isso, tá? E acho que são esses usos, essas mudanças que a gente tem que a gente acha com as quais a gente não tinha muito contato e que acabou tendo contato forçadamente e que vão fazer com que a gente reflita um pouco essa relação. Mas eu acho que não vai haver uma mudança toda para o virtual, tá? Isso não faz muito sentido, quer dizer, não vamos ser tão drásticos como para dizer o novo normal, tá? Porque o normal é aquilo que dura, tá? A gente não está no normal, a gente não está no novo normal, a gente tem que estar, a gente está num ponto de equilíbrio estático, estável, mas não é o normal. A gente tem que trabalhar com isso para aprender a viver dessa maneira e para depois voltar ao normal melhores ainda, tá? Essa é a minha visão. Sim. Eu acho que
é bem isso, né? A gente foi pego, como o senhor colocou, né? Acho que não tem quem, pelo menos, é, que trabalhe, né, nessa área que não tenha sido pego um pouco de surpresa, né? Claro que já haviam cursos que se trabalhavam em EAD, mas isso é outra questão. O curso já era feito, né, para se trabalhar nessa plataforma. Era pensado para se trabalhar nessa plataforma, né? E no caso dos cursos que eram presenciais, não se havia ainda até o momento, pelo menos não. Vou usar de novo a experiência nossa aqui da universidade. A gente não tinha essa discussão interna de que amanhã o curso tem que ser transportado todo para uma atividade remota, né? Então, acaba pegando surpresa e você tem que se adaptar, como você colocou, todo mundo se adapta, né? O que realmente às vezes traz um pouco de preocupação para o professor e para o aluno também, né? É como é que você consegue se adaptar a essa situação, garantindo, né, o mínimo de qualidade, né, do aprendizado, né, no caso do professor, o mínimo de qualidade na atividade que ele está exercendo, né, para que esse aprendizado se dê da melhor forma possível, né? Esse é o desafio, na verdade, né? E uma coisa que eu gostei que o senhor colocou, né, que não é porque agora a gente teve que obrigatoriamente transpor o ensino, né, para uma mídia diferente, que não, agora vai ser todo desse jeito. Eu também, é claro que isso aí acho que cada um pode ter uma opinião própria, mas se a gente fizer uma análise um pouco mais concreta, a gente vai perceber que nem tudo dá para fazer da melhor forma, 100% remota, assim como tem muitas coisas que ficam boas de forma remota, né? Que dá para trabalhar de forma remota e você consegue, digamos, uma amplitude maior do que você Sim. tem, até porque, como você colocou, né, muita gente já assistia a aula remotamente. E qual é o motivo disso? É porque a aula está lá disponível, né, para a hora que a pessoa tem disponibilidade para assistir. Então, acho essa uma ideia interessante. Mas tem alguns exercícios de prática docente que realmente é melhor se é feito de forma presencial, junto com um debate interno com a turma. E isso, de forma remota, de certa forma, fica Não, mais... de forma remota tem coisas terríveis, assim. Você está dando aula, todo mundo fechou o microfone, fechou a câmera, está conversando sozinho. Você procura uma reação para alguma coisa que você disse, você procura algum rosto, você não vê nada, tá? Aconteceu recentemente de um professor ficar congelado e ele ficou vários minutos dando aula sem notar que ele tinha ficado congelado, porque você não tem reação nenhuma. E realmente isso muda as coisas, né? Isso muda um pouco a relação com uma sala de aula, não sei o quê. Mas em alguns lugares, por exemplo, na Alemanha, eu já ouvi dizer de salas de aula com 800 alunos. Que relação você vai ter com uma sala de aula de 800 alunos? Entendi, é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem um alcance, como você disse. A gente está aqui conversando e temos provavelmente 400 pessoas assistindo. Em defesas de tese, por exemplo, defesas de teses. Ultimamente, se ia numa defesa presencial, o número de pessoas que assistiam era mínimo, tá? Hoje em dia, uma defesa de tese virtual, ela chega a ter 20, 30 pessoas assistindo simultaneamente, tá? Você pode convidar pessoas do exterior para participar de bancas, você não precisa ter todo aquele estresse de ter que pegar a pessoa no aeroporto, ter que viajar, tudo mais. Tem suas vantagens, mas de qualquer jeito isso não vai substituir o que acontecia antes, mas a gente pode aproveitar melhor disso e criar um novo normal pós-pandemia, não essa situação que a gente está vivendo agora. E acho que o novo normal vai ser melhor,
tá? Vai ser melhor e espero que, na verdade, isso que a gente espera sempre que a gente aprenda as lições do que a gente está vivendo para transformar o mundo numa coisa melhor, tá? Uhum. Eu acho que essa é a ideia fundamental, né? Professor, eu tenho aqui algumas questões, eu acho que Sim. a gente pode abordar algumas. Eu vou ler pela ordem, apesar de que a primeira acho que foge um pouquinho da nossa fala, mas depois a gente retoma, não é o problema. Teria uma questão aqui, seria assim, ó, a introdução do ensino remoto pode ser vista como uma chance de conseguir estágios fora da cidade da universidade? Eu tenho uma posição bem minha nesse aspecto. A gente não tinha conversado disso antes, mas eu sou eu tenho uma opinião bastante radical com relação aos estágios, tá? Eu acho que estágio tem que ser exclusivo, tá? O aluno não deve fazer estágio enquanto estuda, tá? Se ele está tendo aula, ele tem que se dedicar à aula. E se ele quer fazer estágio, ele tem que parar de ter aula, tá? No meu curso, na USP, no curso de engenharia química, que é dito cooperativo, a gente trabalha em módulos de 4 meses. Então, o aluno tem aula 4 meses e depois ele fica 4 meses totalmente não livre. 4 meses sem as amarras de ter que fazer provas, etc., etc., se dedicando unicamente ao estágio. E aí, justamente, ele pode fazer estágio em qualquer lugar. Tá? Isso aí foi pensado porque em São Paulo existem poucas indústrias químicas, quer dizer, poucas indústrias químicas, plantas, tá? As plantas mais próximas estão a, sei lá, 50 quilômetros, 30 quilômetros da cidade, tá? Então, acho que no Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre, essa é a realidade. Então, o aluno, para fazer um estágio em Trunfo, não sei aonde, ele tem que se locomover, gastar 2 horas no trânsito e depois ter aula. É extremamente, como é que chama? Extremamente ineficiente, vamos dizer. E por isso, na minha opinião, o estágio deveria ser exclusivo. É evidente que a gente não consegue essa realidade totalmente aqui, mas eu acho que a gente teria que pensar numa maneira de, no futuro, chegar numa situação dessas, tá? Porque, por exemplo, a aula é importante, a aula tem que ter dedicação, tá? Tem que ter dedicação, mesmo que seja à distância, tá? Mesmo com o recurso do 2x, porque você sabe que os alunos gostam de assistir aula no YouTube, porque eles vão lá e apertam o 2x, tá? E a velocidade dobra, eles têm a aula de 1 hora em meia hora, tá? Então, mas ao mesmo tempo você tem que ter tempo para estudar, para poder, como é que chama, fazer com que o aprendizado seja realmente significativo, tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Quem sabe o estágio pode ser virtual no futuro. Uhum. Não, estou brincando, não. Não, a questão do estágio remoto, né? Aí para engenharia, a não ser que seja um estágio mais na área administrativa, talvez, né? Mas aí com aplicações na engenharia fica realmente mais difícil, né? Mas o senhor está reclamando de São Paulo, a gente aqui em Santa Maria, a nossa planta mais próxima é quase 300 quilômetros, então é um pouco mais longe, né? Bom, mas voltando aqui, temos uma outra pergunta agora, vai num viés um pouquinho mais social, que é o seguinte, ó, como ficou a situação dos alunos em situação econômica vulnerável? A USP e a UFSM forneceram infraestrutura para eles, né? Porque é uma questão, a pergunta continua, né? A questão é mais social que tecnológica, né? Aí o exemplo seria na UFPE, que coloca aqui que seria 33% dos alunos não têm equipamentos ou internet ou rede, né? Então,
acho que é um ponto importante para a gente abordar também. Sei. Então, posso dizer com relação à USP, tá? Em particular, a Escola Politécnica. Então, a Escola Politécnica ela tem uma resposta muito rápida a isso, tá? Ela conseguiu equipamentos para todos os alunos carentes, tá? Todos os alunos que não tinham computador em casa, ela conseguiu emprestar computadores, seja através de doação de ex-alunos, etc. E também ela conseguiu pacotes de internet para que todos os alunos possam ter acesso à internet mesmo sem fio em casa, sabe? Através de 3G, etc. Tá? Então, com isso, pelo menos você podia garantir o acesso, tá? O grande problema é que o acesso físico não garante que a pessoa esteja também num ambiente adequado para o estudo, tá? E essa coisa que tem sido menos pensada, por exemplo, a gente tenta idealizar muito as situações, home office, ensino remoto. Como é que vai fazer home office uma pessoa que tem um filho de 6 anos e um filho de 3 anos, entendeu? Como é que vai fazer ensino remoto? Como é que uma pessoa vai estudar remotamente se ela convive em uma casa de 2 cômodos com 5, 6 familiares, entendeu? Sabe? Então, não é unicamente o problema da conexão. Realmente, essas pessoas, elas foram prejudicadas, tá? Elas estão sendo prejudicadas e estão sofrendo mais nesse momento. Quer dizer, não sofrimento físico nem nada, mas realmente o que a gente pode fazer é ser complacente e estender os prazos, tá? Para que depois as pessoas possam voltar a estudar, entendeu? Voltar a um ambiente adequado. Quer dizer, não é simplesmente a conexão física, tá? A conexão física, eu acho que muitas universidades fizeram esforços para tentar levar máquinas para as pessoas e tentar também com que elas tivessem uma conexão à internet adequada. Não sei como foi na UFSM. A gente aqui na FSM não, pelo menos ainda até o momento, não tem disponibilização de ferramenta ou de equipamento físico, digamos assim, né, para os alunos. O que se tem feito aqui mais é uma sistemática de que a proposta de ensino remoto, por enquanto, ela está sendo tida como opcional, né? Então, os alunos que, por enquanto, não puderam participar, né, do ensino remoto, eles têm garantida após, né, a reposição de todas as aulas, né, que teriam nesse momento. O problema que eu percebo é que essa ideia ela foi pensada tendo como um horizonte mais curto de afastamento das aulas, né? E o que está se vendo agora é que esse horizonte está se estendendo mais do que o esperado, né? Está se falando meses à frente do que estamos agora, ainda em ensino remoto. Então, tem que se achar uma saída, né? E isso já começou a ser discutido na universidade, só que ainda não se chegou a um... Como é que eu vou colocar? Usando um termo matemático, né? Não se chegou ainda a um denominador comum, né? Porque é uma estratégia realmente que é complicada. Nós temos aí uma população bastante grande na UFSM, acredito que na USP, e assim como várias outras universidades também. E você garantir que 100% do público tenha condições físicas, né, e sociais e psicológicas para levar adiante o ensino remoto com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa qualidade, é complicado, né? Então, se a gente procurar atingir sempre o ponto mais utópico, né, que seria uma qualidade máxima em tudo, eu acredito que isso seja um pouco inalcançável, mas isso já é um pouco inalcançável de forma presencial também, se a gente for analisar, né? Sim. A questão é que é como a gente está numa situação mais, vamos dizer assim,
corriqueira, né, no ensino presencial, a gente às vezes não presta atenção para esses detalhes, né? E a gente começou a prestar atenção nesses detalhes de forma mais digamos, drástica, né? mais precisa agora por necessidade, né? Então existem muitas dificuldades dos alunos, mesmo no ensino presencial, que às vezes a gente não nota, né? Uhum. E é uma questão que tem que ser trabalhada. Então, levando aí, a UFSM está começando a discutir esse tipo de questão agora, porque até o momento a adesão ao ensino remoto ela digamos assim, meio que voluntária por enquanto, né? Tá. Eu vou aproveitar o gancho que tem umas perguntas adiante que são parecidas, né? Uma outra pergunta aqui fala o seguinte: como podemos garantir qualidade necessária para a formação dos futuros engenheiros, do nosso ponto de vista, né? Não sei se seria uma qualidade necessária de forma geral ou pegando agora essa época de ensino remoto apenas, né? Então, justamente essa pergunta, ela não é exclusiva do ensino remoto, tá? Não. Eu acho que, ao mesmo tempo, é a mesma pergunta que vale também para o ensino presencial, quer dizer, como garantir qualidade do engenheiro que estamos formando? Mais do que isso, como garantir qualidade do cidadão que formamos? De maneira mais abrangente, quer dizer, porque é o cidadão que garante o engenheiro que está sendo formado, tá? Porque o engenheiro ele vai ter que responder à sociedade se ele tiver uma atuação deficiente, tá? Então, mais do que uma garantia externa, é uma garantia do produto como um todo, tá? Ou seja, a gente tem que ter um cidadão íntegro, tá? Um cidadão íntegro com princípios. Esse cidadão é um que pode ser formado corretamente, tá? Ou seja, a garantia externa é muito complicada. Já se falou, por exemplo, em exames de ordens, como existe a OAB, por exemplo, tá? Que são exames que tentam dar uma garantia de qualidade na formação, tá? Que vai haver uma queda na qualidade do engenheiro formado por conta da situação que a gente está vivendo. Aqueles que perderam, por exemplo, algumas aulas ou que tiveram reduzida a carga horária em alguns cursos práticos, eles vão ser formados pior que os outros. Não dá para dizer, tá? Não dá para dizer. Eles vão ser formados de uma maneira diferente, eles vão aprender a interagir de uma maneira diferente. E a gente só vai saber, essa resposta só vai vir daqui a uns 10, 15 anos, tá? Eu acho que a gente está fazendo tudo para que não haja essa queda de qualidade, tá? Está fazendo tudo para tentar garantir e, ao mesmo tempo, sobreviver. A gente tem que levar a vida em frente, entendeu? Sabe? Quer dizer, a gente não pode parar todos os cursos e dizer, não, agora a gente não tem como fazer. Pessoas passaram por guerras, por outras pandemias, por outras crises e seguiram em frente, tá? Uhum. Essa é a minha opinião. Não sei se é a sua também. Uhum. Bom, eu concordo. Eu acho que eu estava pensando exatamente isso. A gente, enquanto ser humano, não é a primeira crise que se tem, né? E sobrevivemos às outras e certamente vamos sobreviver a essa também, né? Eu acho que a questão de qualidade, pensando assim de forma mais geral, mais abrangente, né? Então, vamos colocar uma questão assim, vamos pressupor, né, que toda instituição ela é responsável, né? E que né, pelo menos a gente tem essa preocupação, né, de tentar garantir o melhor ensino possível, né, para todos os estudantes, né? Obviamente que em decorrência
mudanças que a gente já citou anteriormente, a mudança da forma de ensino, isso traz algum impacto, né? E a gente precisa se adaptar. E esse período de adaptação traz vamos colocar, a gente acaba diminuindo um pouquinho o ritmo que a gente estava tendo antes para poder se adaptar e até alcançar novamente o topo, digamos assim, né? A gente tem um período aí que acaba sendo prejudicado, logicamente. Isso pensando num lado só, estou pensando aqui do lado do professor, por enquanto, né? Então, a gente tenta fazer o melhor possível, aí você vai para o outro lado, o aluno também está tentando fazer o melhor possível, né? A questão é se uma ponta está conversando direito com a outra, né? Então, será que a metodologia que está se conseguindo empregar enquanto docente é a melhor metodologia que o aluno está conseguindo alcançar na outra ponta também, né? Então, porque a gente sabe que não tem ensino se não tiver aprendizagem, né? São duas palavras que não existem separadas, né? Então, eu não posso dizer que eu consigo ensinar se ao mesmo tempo o aluno não está aprendendo. Então, eu não estou conseguindo ensinar nada, né? E isso é um exercício complexo, né? É um exercício bastante complexo, tá? Então, o que a gente pode dizer? A gente busca pela melhor qualidade, eu acredito, aí dando uma opinião sincera, a gente busca pela melhor qualidade o tempo todo. Não quer dizer que a gente alcance essa melhor qualidade sempre, porque existem certas dificuldades que, principalmente nesse momento, estão bem acentuadas, né? Acho que esse é o ponto central, né? E, como o senhor colocou antes, aí eu concordo também, é difícil medir isso, né? Como é que a gente vai medir essa questão, né? Então, eu concordo muito com o ponto, né? Eu acho que a primeira preocupação que a gente tem, é claro que a gente está formando engenheiros, mas não vai existir um engenheiro no mercado se ele não for um cidadão primeiro, né? Então, essa é a questão fundamental. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção para o detalhe, né? A convivência da universidade, o contato que se tem presencialmente da universidade ajuda bastante na formação desse cidadão, né? Porque é lá que ele vai interagir com os colegas, que vai interagir com os professores, que vai ter a abordagem, né? E de certa forma tem que aprender a lidar com diversas situações que agora, infelizmente, não tem como a gente simular virtualmente situações que ocorrem no corriqueiro, né? Tem, por exemplo, as atividades de iniciação científica que ocorrem nos laboratórios, né? Ali cada aluno aprende muita coisa no sentido de convivência, né? De ir atrás para resolver vários problemas que sempre acontecem nos laboratórios, né? E o principal aprendizado se dá na abrangência que cada um tem de ideias, né? É ali que ele aprende a ter a ideia para resolver problemas, né? E isso é muito ligado à profissão de engenheiro, né? O engenheiro ele está no dia a dia e o engenheiro que não consegue enxergar um problema, ele não consegue resolvê-lo. Então, eu acho que a melhor parte da formação do engenheiro é essa convivência. E isso, claro, é uma opinião minha, né? Mas isso, notadamente, está bastante prejudicado em função desse afastamento que a gente está tendo por força maior da pandemia. Sim, mas não pense assim. Essa geração mais nova, ela está acostumada a trabalhar em grupo e remotamente. Tá? O primeiro exemplo é o Fortnite, por exemplo. Os videogames, eles sempre ficam trocando mensagens, jogam em sinergia e coisas assim. E eles aproveitam essa sinergia de maneira muito diferente do que a gente aprendeu a utilizar. É impressionante como às vezes eles se põem em contato sem se conhecer, sem ter o contato. A gente, por exemplo, precisa muito do contato olho a olho, não sei o quê. Eles não, eles já começam a interagir entre eles sem necessariamente ter uma interação desse tipo, entendeu?
E é engraçado, por exemplo, justamente naquele curso de projetos, né? A gente tinha reuniões com grupos, tá? E de repente a gente falava para um grupo, bom, vocês podem sair da sala virtual. Aí eles saíam, imediatamente entrava outro grupo. Eles já tinham se comunicado entre eles, dizendo estamos saindo, estamos entrando, não sei o que, a coisa ia muito rápido. E eles têm uma dinâmica assim, para essa comunicação muito importante. Tá? Não que eu ache que isso seja uma grandíssima vantagem, mas eu acho que é outra forma de dinâmica. Tá? Outra forma de dinâmica, e a gente tem que não digo tentar explorar, mas acho que de alguma forma aprender a conviver com isso e aprender também a utilizar isso de maneira positiva, tá? Ok? Apesar que, claro, é sempre interessante e sempre importante estar na frente de um equipamento ou de um problema e tentar resolvê-lo presencialmente, com certeza, tá? Isso pelo menos é o que a gente aprendeu a fazer, como a gente aprendeu a conviver antigamente, era jogar futebol junto, né? A gente não jogava Fortnite, né? A gente jogava em time. Certo? Uhum. Certo. Não mas acho que é isso. É, acho que vale dar um voto de confiança. Acho que é importante. Uma outra pergunta aqui vai no campo da avaliação, eu acho. Saudações, Galo e Adriano. Outro paradigma rachado é o da avaliação da aprendizagem por via remota. Qual que seria o comentário de vocês a respeito? Então, seria a questão da avaliação, né, por via remota. Como trabalhar isso? Então, isso realmente é o que mais... Isso é o mais polêmico, tá, no trabalho remoto. Tanto é que no meu departamento, na minha escola, tá, o pessoal decidiu que quem quisesse esperar o fim da pandemia para fazer as avaliações, espera, tá? Por quê? Porque realmente é uma outra maneira de fazer avaliação. Teve alguns professores que fizeram avaliação oral, tá? Pegaram aluno por aluno, 15 minutos com cada aluno, perguntas, respostas, tá? Realmente existe uma grande preocupação, tá? Sobretudo porque remotamente você pode ter justamente a intervenção de terceiros. A prova que você passou está sendo feita em grupo do outro lado, tá? E nada garante que não esteja. Quer dizer, na verdade, hoje em dia existem muitos meios de comunicação, mas essa mesma prova em grupo, ela pode estar sendo feita presencialmente também, tá? Porque também esses mesmos meios de comunicação existem de maneira presencial, tá? Então, realmente é difícil essa questão da avaliação. Existe uma discussão muito grande em cima disso, tá? Eu não tenho resposta, tá? Não tenho resposta. Eu acho que, por exemplo, no curso de projetos, a gente fez uma avaliação do projeto presencial não, mas todos os alunos fizeram a apresentação, os grupos, etc., uma conversa, tudo mais. Foi uma coisa feita ali, não havia dúvidas que aquilo lá tinha sido feito por eles, e eles também defenderam o seu projeto na nossa frente, tá? Mas veja que também nesse caso o que vem primeiro é o cidadão, entendeu? Quer dizer, é o cidadão. E uma premissa que a gente pode adotar, por exemplo, que numa situação dessas você tem que, de alguma forma, adotar valores diferentes. Você tem que realmente dizer, nossa, vou confiar no cidadão na minha frente, entendeu? Sabe? Tá? Então, essa é uma saída possível, tá? Tá ok? Eu não tenho uma saída que possa satisfazer todas as questões, tá? Mas esperando que a situação seja temporária, alguns deixaram para fazer as avaliações
no começo do ano que vem. Tá? Se a situação estiver melhor, aí faz a avaliação do jeito tradicional. Folha de papel ao maço, caneta e pronto. Tá? Bom, eu compartilho aí dessa angústia. Uhum. Eu acho que a grande maioria dos professores aqui também compartilha um pouco disso, que avaliar já é complicado de modo presencial. Vamos, assim, né, colocar, a gente avalia, né, claro, pensando, como você colocou, na questão do cidadão, né, vamos colocar assim, numa situação ideal, numa situação idealizada, eu acho que não haveria diferença. Né? Uhum. Você coloca uma análise, porque o que é avaliar? Né? Você está fazendo uma inferência sobre os alunos para saber se o aprendizado foi alcançado, até para poder depois atuar no feedback naqueles pontos onde existe maior deficiência, né? Então, numa situação idealizada, vamos colocar dessa forma, não haveria de haver diferença, né? A questão é que questões idealizadas sempre são um problema, né? A gente sabe disso. Né? Mas eu também estou numa situação agora atual de dar um voto de confiança aí para os alunos, pelo menos parcialmente. Né? Então, pegando uma experiência pessoal, a gente está fazendo uma parte da avaliação que é mais continuada, onde os alunos resolvem, trabalham alguns problemas e repassam via remota, né? E, novamente, aí entra a questão da confiança da relação professor-aluno. A gente está partindo do pressuposto, né, que haja essa mesma interpretação do outro lado, tá? Uhum. Até porque eu coloquei antes, a gente precisa desse retorno ao longo do processo para saber como é que está o nível de aprendizado dos alunos, para saber se o pessoal está conseguindo entender aquilo que a gente está querendo trabalhar na disciplina. Né? Senão, o que acaba acontecendo? Se você não tem esse feedback, acaba ficando como se fosse uma palestra, né? O professor fala e trabalha, mas não tem retorno para saber se aquilo se traduziu em aprendizado no outro lado. Né? Então, mas a angústia é a mesma, acho que é complicada e eu não tenho, né, aqui o colega aqui pediu para a gente comentar a respeito, mas eu não tenho uma fórmula que seja boa para a situação, né, infelizmente. Uhum. Não sei se sigo aqui com uma outra questão. Uma outra pergunta aqui é a seguinte: na USP, a participação no ensino remoto, tanto dos professores como dos alunos, ela é optativa ou é obrigatória? Então, ela é obrigatória. Quer dizer, não digo na USP, eu posso responder para a escola politécnica, tá? Ela é obrigatória, no sentido que, uma vez que os equipamentos foram fornecidos e tudo mais, tá? Eles têm que se matricular nos cursos e o curso continua, tá? Isso não quer dizer que no futuro não haja uma tolerância maior para quem levar mais tempo para se formar, tá? Com certeza vão vir regras e que vão permitir que, por exemplo, estender o prazo por um ano ou coisas assim, entendeu? Mas porque é aquela coisa, a gente não sabia em março quanto tempo a gente ia ficar fechado, a gente tem que continuar em frente e a realidade vai aparecendo aos poucos e a gente vai ter que reagir depois olhando para o passado, tá? Dando compensações para aquilo que aconteceu, tá? Para aquilo que aconteceu que a gente não podia ter previsto do início. Então, por exemplo, se a gente ficou um ano com o ensino remoto e o aluno ele se sentiu prejudicado porque ele
não tinha condições, não sei o quê, muito provavelmente ele vai fazer um pedido e vai ganhar um- uma situação, uma consideração excepcional, entendeu? Tá? É isso. Então, não dá para fazer regras porque a gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar isso ou aquilo, tá? Mas a gente vai agindo à medida que as coisas acontecem, vão ficando mais claras, tá? E com o sentimento de que a gente tem que ser compreensivo com relação à situação que a gente está vivendo, tá? Que nem todo mundo vai suportar ela da mesma maneira, tá? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Esse ponto que você colocou no início ali, que eu não sei se eu tinha comentado antes também, mas o grande problema aí do planejamento, né, o grande problema para o planejamento, acho que das instituições, foi a questão de não se ter um prazo pré-determinado. E ainda não se tem esse prazo pré-determinado, Não. Uhum. né? Né? E, e eu acho que no caso do FSM, que até o momento a participação é ainda por enquanto, né, opcional, né, mas já está tendo, digamos assim, conversas para se ter algum outro posicionamento, né, para se planejar de outra forma, né, porque o tempo está muito além, muito aquém daquilo que se tinha previsto inicialmente. Então, se você não tomar uma atitude um pouquinho mais, vamos dizer assim, efetiva, né, acaba que você, de uma certa forma, prejudica o andamento das atividades, né? Se a gente for pensar em prejuízos, inegavelmente sempre vai se ter algum prejuízo numa ponta ou na outra. Isso não tem como fugir, né? Mas a questão agora, acho que o grande passo é a gente tentar minimizar um pouquinho esse prejuízo. Sim. E a gente tem que ter alguns, acredito eu, que se deva ter um planejamento um pouco mais claro, né? De onde se está e onde se quer chegar e em quanto tempo se quer chegar. Tá? Acho que isso é importante que se defina, né? Uhum. Esse ponto. Sim, com certeza. O pessoal está alertando aí que a gente tem aí em torno de 10 minutos ainda, professor. Então Sim. a gente tem que ser, né? Tá. Bom, vamos lá. Mas já que a gente só tem 10 minutos, que tal se a gente mudar de assunto? Pois é. Não, eu estava pensando falar sobre a indústria mesmo. A gente já falou Certo. sobre ensino, certo? Podemos Mas a passar gente para não a tocou indústria um ainda pouquinho. na questão da Na indústria indústria. aqui, da indústria química, tá? E eu acho que tem uma vertente que tem surgido aí em vários países, que é investir em novos métodos, uma nova maneira de fabricar. Quer dizer, pensar em tornar a nossa indústria mais verde, tá? Mais sustentável e de maneira a trazer novos desafios para nossa indústria, para que a gente possa, digamos, pagar de alguma forma, quer dizer, ou pagar não, ter, aprender a nossa lição, tá? Quer dizer, a gente está vivendo uma situação excepcional, mas ao mesmo tempo essa situação excepcional, ela não é causada pelo homem nem nada, mas a gente tem outros problemas grandes acontecendo, tá? Como o aquecimento global, por exemplo, e para os quais a gente não está dando atenção suficiente, tá? A gente está com uma, como é que chama? Atividade industrial e uma atividade humana exacerbada, e que se a gente não parar e pensar um pouco, a gente vai acabar tornando esse planeta inabitável, tá? Então não custa fazer essa mudança de rumo para uma engenharia em geral mais sustentável, tá? Não diria mais sustentável, eu diria sustentável, tá?
que é o que a gente tem que pensar em adotar. E esse seria um rumo para se pensar e para... eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo nessa linha, entendeu? Nós temos terra, nós temos um monte de oportunidades no setor agrícola, tá? E nada mais seria do que voltar a nossa indústria para essas matérias-primas e de maneira a fazer com que a gente passe a criar uma engenharia sustentável, tá? Uma engenharia química sustentável, uma engenharia mecânica sustentável, uma engenharia em geral sustentável e uma indústria sustentável. Essa seria a nova fronteira. Era como depois de uma guerra, existe um desafio a ser cumprido. Esse seria o novo desafio no qual muitos países estão apostando, por exemplo, a Alemanha, tá? A Europa em geral. Tá, ok? O que você acha disso? Olha, eu acho que isso é um passo importante, né? E pensando enquanto profissão e enquanto profissional da engenharia, né? Eu acho que é um desafio novo, né? E normalmente o bom engenheiro gosta de desafios, né? Então, eu realmente acredito que essa seja uma nova, vamos colocar assim, uma nova fronteira para a gente ultrapassar. E aí eu já queria juntar duas coisas, né? A gente falou da indústria, falamos do ensino, então estamos entrando na indústria e já que o tempo é curto, vamos entrar na pesquisa ao mesmo tempo, né? né? Eu acredito que essa mudança, né, de paradigma do setor produtivo da indústria, ele perpassa também pela pesquisa, né? Então, que é a descoberta de novos processos para se trabalhar e se fabricar novos produtos com menor impacto ou, melhor ainda, nenhum impacto, né, no meio ambiente para tornar realmente o processo sustentável, né, como o senhor bem colocou, né. Então, entra aí um setor muito importante que é o setor da pesquisa. E aí eu vou fazer uma questão, uma pergunta, uma provocação, né, de que como é que o senhor acha que está o investimento em pesquisa aqui no nosso país, né? Teríamos como melhorar um pouquinho? Olha, acho que a gente está chegando no fim do nosso webinar, mas eu vou rapidamente só dar alguns pontos a respeito dessa questão, tá? Na verdade, acho que o que existe tudo para que isso dê certo, quer dizer, o Brasil conseguiu constituir uma massa crítica de pesquisa bastante importante, tá? O que falta é justamente casar indústria e pesquisa. Que esse potencial seja utilizado de maneira mais eficiente pela indústria, tá? E isso depende justamente de um fator que é muito mais imprevisível no Brasil, que é o fator político, tá? O fator político, de certa forma, há que ter meios de fazer com que justamente a sociedade sinta que o que é mais importante é que se inove, que apareçam coisas novas e sustentáveis e isso precisa de pesquisa, de bons engenheiros, de bons cientistas, de bons filósofos, de bons universitários. Enfim. Bom, parece que o nosso tempo, professor, está meio que acabado, né? Sim. Mas só para concluir um pouquinho, então, nesse ponto, dar um parecer também, eu concordo com o senhor, né? Acho que temos potencial muito grande, né? Acho que a questão agora é evoluir na interação melhor desse potencial que a gente tem, né? Em termos de pessoas mesmo, né? Eu acho que o Brasil não deve para nenhum outro país do mundo em termos de desenvolvimento pessoal, né?
nós temos pesquisadores de ponta em diversas áreas, inclusive pesquisadores brasileiros atuando em outros países, né? E o que falta talvez seja um pouquinho de incentivo e cooperação, né, maior, né? Então, acho que eu encerro a minha fala por aí. Eu queria muito mesmo agradecer a oportunidade por participar desse webinário. Então, eu queria agradecer novamente ao Guilherme pelo convite, né? E agradecer ao senhor aí por ter interagido comigo. Acho que foi uma conversa, para mim, muito boa. É sempre bom e a gente aprende bastante com isso. Então, e queria aqui agradecer de forma especial a todos que estão acompanhando, né, a conversa e o chat, e parabenizar a todos, né, pela participação e pelo trabalho que todo mundo está fazendo aí nesse momento. Então, encerro a minha fala assim. Ok, eu vou ser bem mais curto, eu vou simplesmente ficar com boa noite e muito obrigado a todos, tá? Esperando que o nosso COBEC seja um sucesso, seja ele como for, tá? Então, muito obrigado a vocês de Santa Maria pela organização e pelo convite nesse webinar. E boa noite a todos da comunidade de engenharia química do Brasil que estão nos assistindo nesse momento.